Analisando os seguros de vida conforme prometi no vídeo anterior, eu vou fazer uma explanação a respeito da parte mais técnica do seguro de vida, certo? Então a gente vai estar trabalhando nesse vídeo de maneira mais generalizada e depois eu vou estar trabalhando nos outros vídeos, nas partes 1, 2, 3, até quantos forem necessários, para que a gente possa entender cada um dos elementos que compõem o seguro de vida e fazer com que você, seja cliente de seguros ou seja profissional corretor de seguros, inicie aí um entendimento maior, né, dessa questão técnica desse produto, que ele é tão necessário hoje para o brasileiro e é muito mal conhecido, tanto por parte de quem compra como por parte de quem vende, quem oferece, quem traz ao mercado, ok? Então vamos lá. Seguro de vida. O que compõe um seguro de vida? Todos os seguros de vida do mercado, eles seguem um determinado esqueleto, uma determinada estrutura. É uma commodity. Vai diferenciar um do outro em alguns pontos, como sorteio, alguns benefícios como uma cesta básica, isso que vai estar diferenciando. Mas, tecnicamente, os seguros de vida são exatamente iguais. Se alguém, ou seja, alguma seguradora, desejar implementar um novo seguro no mercado, em função de pesquisa, em função mesmo do que o mercado está sinalizando, que está sendo necessário para ser comercializado, então ela tem que levar a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, uma solicitação de comercialização desse novo produto, correto? Logo, tudo que hoje está no mercado, a SUSEP já autorizou e as seguradoras vêm acompanhando a evolução mercadológica desse produto. Então as outras seguradoras vão praticamente copiando, vão criando, e as outras vão seguindo o mesmo padrão de ideias de novos produtos que vão sendo sugeridos, ok? Então vamos lá. Aqui vamos falar do seguro de vida em si, que na verdade deveria ser chamado de seguro de morte, correto? Porque na verdade o seguro, ele vai assegurar, desculpe, contra o evento morte. Não necessariamente o seguro de vida vai repor a vida de alguém, como por exemplo, o seguro patrimonial. Você perde um carro, contrata um seguro de cobertura aos eventos de sinistralidade de um carro, beleza? E você tem aquele bem reposto, ou em valores ou pelo próprio bem. Não é assim? Muito bem, no seguro de vida você não vai ter a reposição do bem vida sendo reposto. Você vai ter uma compensação financeira em função da ausência daquele indivíduo na família que é responsável pela renda que ele gera, pelo seu trabalho, pelo seu poder laborativo, pela sua capacidade laboral. Desculpa. Então isso faz com que o seguro de morte, que praticamente de forma comercial não caberia você colocar esse nome, perfeito, que ele sugere um aspecto um pouco negativo a respeito do produto, então fala-se como seguro de vida. Então todo seguro de vida, ele possui as seguintes coberturas, todo ele. Ou ele cobre morte qualquer causa. O que é morte qualquer causa? São as mortes de natureza natural ou acidental, certo? Então, a morte natural ou acidental. Então, alguém quando morre, ou ele morre de causa natural, ou ele morre de causa acidental. Perfeito? E a gente daqui a pouco vai entrar nos detalhes do que porquê é natural e do porquê é acidental. Para a gente poder ter uma ideia mais abrangente, isso nos vídeos seguintes, tá? Então vamos analisar agora o esqueleto. Então todo seguro, ou ele cobre morte natural e acidental, perfeito? Ou ele cobre apenas morte acidental, eventos de natureza acidental, correto? Então você pode morrer de causa acidental ou ter outras sequelas de causa acidental, beleza? E os seguros mais completos, eles são para morte natural ou acidental, perfeito? Tranquilo? Então, o contrato pode vir morte qualquer causa, que é natural e acidental, e o indivíduo poderá morrer por causas naturais ou acidentais.
ok? Então, se ele contrata o seguro mais completo, ele vai estar contratando o seguro de morte natural e acidental, que é qualquer causa. Se ele, no caso, quiser pagar por um seguro mais barato e ele não está querendo assumir o risco de morte natural, ele pode contratar apenas uma apólice de causas acidentais. Beleza? Entendidos aí? Agora vamos para as demais coberturas de um seguro de vida. Quando se trata de morte natural e acidental, ele vem mais completo. Então, além dessa cobertura, ele também vai indenizar o proponente e aos seus beneficiários, porque no caso, o proponente que contrata, certo? É responsável pelo pagamento e ele pode ser, na verdade, o segurado, correto? O proponente pode ser a pessoa que paga e uma outra pessoa ser o segurado. Isso pode acontecer também. Geralmente em cláusulas, em contratos feitos por empresa. A empresa é proponente, porque ela se compromete em pagar o prêmio do seguro, o valor da mensalidade ou o valor único. E o segurado são os seus funcionários. E os beneficiários são os seus correspondentes dependentes, esposa, ou quem ele quiser colocar no seu contrato, ok? Na sua apólice. Beleza? Tranquilo? Entendido isso, o proponente ou segurado, ele também poderá ter a cobertura de doenças graves, a conhecida CDG, cobertura de doenças graves. O que seria CDG? Seriam doenças graves que envolvem doenças de cardiopatia, ou a cardiopatia, né, doenças do coração, ou doenças do pulmão, ou doenças virais, como a AIDS, por exemplo, ou doenças referentes a tumores, como algumas espécies de cânceres. Então, a cobertura de doenças graves, ela tem uma carência, que depois a gente vai falar nos outros vídeos a respeito disso, quando a gente tratar a respeito desse tópico. E dentro dessa carência, ele não pode apresentar essas doenças. E quando essa doença se apresentar de maneira muito grave, em estado terminal, ele terá o direito a receber uma indenização pela doença grave que ele está apresentando, uma vez que tenha ocorrido após o prazo de carência. Beleza? Então, se o cliente tiver o diagnóstico de uma doença grave, conforme prevista no contrato, que pode ser em estado terminal ou no próprio diagnóstico, então ele vai ter uma cobertura de um valor estipulado para essa cobertura. Então ele tem a cobertura por morte e também tem a cobertura por doenças graves. Além da cobertura de doenças graves, se a apólice dele for completa, morte natural e acidental, qualquer causa, ou se ele contratar apenas a morte acidental, vai entrar uma cobertura chamada indenização especial por acidente, que seriam acidentes que invalidariam o segurado de alguma forma. Isso vai variar no que no mercado costuma-se chamar de uma maneira muito pejorativa, até vejo dessa forma, acho que não convém nem falar isso, mas no mercado acabam os corretores falando isso, que seria a chamada tabela do açougueiro. Por que tabela do açougueiro? Porque para cada membro do corpo que for invalidado, a cegueira de um olho, um dedinho que foi cortado num acidente, um pé que foi cortado por um acidente, então ele tem um percentual sobre o capital segurado que aí ele vai estar recebendo. Então tem uma tabela que mostra que para cada membro há um percentual correspondente sobre o capital segurado que o segurado vai estar recebendo como indenização. Então em vida ele pode ter a doença grave ser coberto ou uma indenização especial por acidente, cujo acidente causou a ele uma sequela, uma invalidez permanente, certo? Que não tem reversão. Quebrou um braço, tem cobertura? Não, porque quebrou um braço, o braço vai ficar bom depois. Mas perdeu um braço, tem cobertura, porque é uma indenização especial por acidente em função de uma invalidez permanente. Correto? Tranquilo? Então, aí está a cobertura referente à indenização especial por acidente por uma invalidez permanente. Correto? Tranquilo? Então, tem essa cobertura também no contrato do seguro mais completo. E a cobertura também que possui em todo o contrato de seguro mais completo, ou apenas no acidental, ou no de qualquer causa, é a cobertura de auxílio funeral.
que é um valor destinado ao pagamento de todas as custas de um funeral, do segurado ou do seu dependente. Algumas seguradoras determinam idades, né, a partir de determinada idade ou até determinada idade para ter direito ao auxílio funeral, correto? Então, geralmente, as seguradoras elas dão até 21 anos de idade para filhos e diretamente para o cônjuge, teria o direito ao auxílio funeral. E dependendo da seguradora, dependendo da empresa que presta esse serviço para a seguradora, existem outras coberturas muito mais abrangentes, como remoção do corpo, custa completa de um velório, livro de assinatura, para quem for lá prestigiar ou fizer a última homenagem ao segurado em seu velório. Então quem for lá faz uma assinatura no livro. Tem toda uma estrutura organizada para realizar um funeral de última homenagem especial, porque vai estar sendo coberto aí por essa parte da cláusula, beleza? Que seria o auxílio funeral e que está sendo realizado geralmente por uma empresa contratada especializada nesse serviço, correto? Algumas seguradoras, além das coberturas que tem que ter, elas dão alguns plus, né? E que seriam plus? Seria, por exemplo, um sorteio, né? Algumas seguradoras dão sorteio. Para quem contrata o seguro, recebe pelo seu número de apólice ou um número específico que ele vai receber junto com a apólice, essa numeração que será sorteada todos os meses ou a cada 15 dias. Isso vai depender da seguradora que vai estipular isso, certo? Pode ser pela Loteria Federal, pode ser por uma auditoria independente, aí a seguradora vai determinar, isso tem que estar muito bem esclarecido na apólice, na cláusula, está no contrato. E aí então ele pode receber prêmios de 100 mil reais, 1 milhão de reais, 5 milhões de reais, isso vai variar da seguradora, correto? Que é um atrativo para sair um pouco desse engessamento da commodity. Então, se todas as seguradoras têm as mesmas coberturas, o que vai variar? Vai variar o nome, geralmente a seguradora que chama muita atenção, né, o seu posicionamento no mercado, que é um peso muito forte aí na hora da decisão de escolha do cliente, e também esses artifícios de colocar em um sorteio para atrair o cliente. Poxa, se eu contrato essa apólice, eu posso ganhar 1 milhão em todos os meses, aí eu estou participando do sorteio, e o valor da cobertura é o mesmo com a seguradora A, B ou C, então eu vou contratar com essa seguradora D, porque ela me proporciona a possibilidade de ganhar 1 milhão, correto? Então, esse é o esqueleto de todo seguro de vida, certo? Cobertura principal, morte, pode ser qualquer causa ou somente acidental. Coberturas, a cobertura de doenças graves, indenização especial por acidente, de invalidez permanente e auxílio funeral, correto? Vamos agora falar um pouco sobre o CDG no seguinte aspecto. Algumas seguradoras, elas fazem uma diferenciação nos seus contratos de seguros. Por exemplo, existem seguradoras que fazem um seguro especial para mulher, morte de qualquer causa, sendo que tem alguns benefícios a mais que não tem no seguro para ambos os sexos, certo? Por exemplo, para um seguro direcionado para mulher, geralmente eles dão uma cobertura de doenças graves para câncer para câncer de mama, para câncer de útero, certo? Para esses cânceres que são de natureza do sexo feminino, perfeito? O de próstata para o sexo masculino, as seguradoras poderão desenvolver algum seguro específico para essa cobertura também. Mas, no geral, em função dos estudos de mercado, de risco, as seguradoras direcionaram aí um seguro especial para a mulher, perfeito? Inclusive, se a mulher ficar desempregada, né, e tem uma parte da cláusula lá que se ela ficar desempregada, ela tem direito a praticamente não pagar durante um determinado prazo o seu seguro. Então ela fica coberta sem precisar pagar. Inclusive no diagnóstico de câncer de mama ou de útero, ela pode também ficar sem pagar durante um período que a seguradora poderá estipular para facilitar a vida da segurada. Então, além dela receber a indenização, ela ainda fica um determinado prazo, de acordo com a seguradora, já regulamentado pela SUSEP, autorizado por ela, pela SUSEP, a segurada pode ainda ficar sem precisar pagar o prêmio, tá? Como se tivesse liquidada essa dívida durante esse prazo, ela só recomeça a pagar depois desse período estipulado na cobertura, beleza?
Então essas são algumas diferenciações que as seguradoras vão fazendo, que as seguradoras vão realizando para atrair mais clientes, para poder abranger mais as suas coberturas no universo e no nicho de mercado e também para os possíveis segurados que ela deseja atingir, ok? Gente, está aí. Esse aqui é o vídeo número 0 e eu vou estar agora realizando a filmagem dos demais vídeos e que eu vou estar entrando dentro de cada uma dessas coberturas, dentro de cada desses aspectos, para a gente poder entender, por exemplo, a natureza de um acidente. Por que acidente é acidente? Por que morte natural é morte natural, certo? Quais são as carências realmente de uma cobertura de doenças graves? Quais as diferenciações que existem em relação à indenização de acidente? Isso tudo a gente vai estar trabalhando em cima aí dos outros vídeos, beleza? Gente, espero que tenham gostado mais uma vez. Fica aí essa primeira parte, o vídeo número 0 sobre a parte técnica do seguro de vida. E divulguem, curtam e se inscrevam no canal. Tudo de bom, sucesso. Um abraço.